Amém. Mais forte, gente. Só isso. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria. Todos nós estamos aí debaixo dessa alegria tão grande do dia de ontem, por tudo que o Senhor nos deu ali. Não apenas, a questão não é festa pela festa, mas podemos estar ali levando a mensagem do Evangelho. E depois, ao final, talvez muitos irmãos já tenham ido embora, mas tivemos o Arena lá na praça. Houve um momento de culto, de louvor e adoração. E foi realmente um momento muito emocionante quando o som de Deus, quando os cânticos, o louvor ecoou sobre aquela praça e realmente ela se transformou num grande santuário de louvor e adoração ao nosso Deus, e algo tremendo e maravilhoso. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram de alguma forma. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja como foi que você trabalhou, orou. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi realmente um momento assim muito impactante na vida de todos nós, na vida da comunidade. Pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, foram atingidas e nós damos realmente graças a Deus. Irmãos, é algo assim tocante de ver o povo de Deus trabalhando. É algo que realmente toca o nosso coração, ver os irmãos tão engajados, chegando cedo. Teve gente que chegou ali 7:30 da manhã para arrumar a barraca, para tudo isso para o louvor e a adoração do nosso Deus. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Receba mesmo o nosso abraço carinhoso. Que o Senhor abençoe você. Vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez lembrando que logo mais à noite teremos o culto da multiplicação. Esperamos todos aqui para mais um momento na presença do Senhor nosso Deus. Abra então a sua Bíblia, por gentileza, em Atos 2, 41 até ao 47, um texto que eu gostaria de ler nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, cortante, que atinge, ó Deus, a divisão da alma e do espírito. E eu peço que nesta manhã o Senhor mais uma vez fale conosco, que essa palavra, Senhor, entre no nosso coração e nos abençoe. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, o desejo do Senhor, o grande desejo, um dos grandes desejos do Senhor é que a sua igreja faça diferença no mundo e atraia as pessoas para o Evangelho do Senhor Jesus. Este é um grande desejo do coração do Senhor. Um outro desejo Deus é que a sua igreja seja o sal da terra e a luz do mundo. Que a igreja seja um agente de transformação, mostrando o único caminho para a salvação e para a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. O desejo do Senhor, desejo de Deus, é que a sua igreja seja um lugar onde o cansado encontre alívio. Um lugar onde o angustiado encontre a paz. O amargurado encontre
a alegria, onde o culpado encontre o perdão, o desesperançado encontre a motivação, o oprimido encontre a libertação e o desesperado encontre a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. O desejo de Deus é que a sua igreja seja um lugar de bênção, que a sua igreja abençoe a todos ao seu redor, que a sua igreja seja uma igreja abençoada e abençoadora, que a sua igreja seja uma igreja viva e uma igreja avivada. Por isso, nessa manhã, queridos, encerrando praticamente esse mês do nosso aniversário, eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem que tem como tema uma igreja viva e uma igreja avivada. Muitas pessoas nos dias de hoje perguntam que igreja devem frequentar. Talvez já tenham feito essa pergunta para você. Mas pastor, tem tanta igreja, qual é a igreja certa? A resposta é essa. Qual é a igreja que eu devo frequentar? Uma igreja viva e uma igreja avivada. A questão não é se ela é pentecostal, se ela é presbiteriana, se ela é batista, se ela é metodista. Enfim, a questão é, ela é viva e avivada. Por exemplo, pode haver uma igreja pentecostal que não seja viva nem avivada. E pode haver uma igreja tradicional que seja viva e avivada. Então é isso, uma igreja viva e avivada. Se alguém perguntar, mas pastor, qual é a igreja que eu devo frequentar? Irmão, uma igreja viva e avivada. Aí a pessoa vai perguntar, mas como é uma igreja viva e avivada? Aí você vai anotar o sermão. E aí você responde à pessoa. É por isso que você veio aqui nessa manhã. Você veio aqui para trabalhar, meu irmão, não foi para ouvir. Não é? Então a pessoa vai, mas o que é uma igreja viva e avivada? E você então vai explicar. À luz da Bíblia, uma igreja viva e avivada é essa que nós vamos ver aqui nesta manhã. Então peço que você preste atenção, que o Espírito Santo possa estar, na verdade, trazendo nessa manhã revelação na revelação. Revelação na revelação. Esse é o desejo de Deus. Deus não criou uma igreja para ser uma ONG. Deus não criou uma igreja para ser uma instituição de ação social. Ele instituiu uma igreja para ser viva e avivada. Esse é o desejo de Deus. Toda a igreja do Senhor Jesus, ela deve ser uma igreja viva e avivada, tenha ela o corte denominacional que ela tenha. Ela precisa ser uma igreja viva e avivada. E o texto que nós lemos, ele tem algumas características desta igreja que eu quero então compartilhar com você nesta manhã. Algumas características, como posso identificar uma igreja viva, uma igreja avivada? Quais são as características bíblicas de uma igreja viva e avivada? Então, nesse texto, olhando esse texto, nós extraímos daí 4 características que eu quero compartilhar com você nesta manhã, pedindo que o Senhor ministre no seu coração e você saia daqui com isso gravado no seu coração e que você possa participar de uma igreja viva e uma igreja avivada. Quando olhamos então o texto sagrado, vemos que uma primeira característica de uma igreja viva, de uma igreja avivada é a ministração da palavra de Deus. A ministração da palavra de Deus. Olha esse texto. Quero que você olhe para esse texto, ele aqui fica pequenininho, talvez aí na sua Bíblia você possa tê-lo maior. Atos 19, de 17 a 20. Veja o que é a ministração da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata, mais ou menos 8.000 a 10.000 dólares. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Ministração da palavra é isso, igreja.
É a palavra do Senhor, como vemos nesse texto, sendo pregada. A pregação da palavra, porque é a pregação da palavra que liberta. É a pregação da palavra que salva. A Bíblia diz que não havendo profecia, um povo se corrompe. Então a pregação, a ministração através da pregação da palavra, levou esse povo lá em Éfeso a ser atingido com o Evangelho, a se converter ao Evangelho, a ser liberto pelo Evangelho. Vejo que eles creram, a palavra foi pregada, a resposta foi a fé, se converteram ao Senhor Jesus Cristo, vieram à frente, confessaram seus pecados, porque quando a palavra nos atinge, não há vergonha, não há medo, realmente há uma mudança, há uma transformação completa. Eles vieram, confessaram, falaram, disseram que se converteram a Jesus, mas mais do que isso, vocês podem imaginar uma porção de gente indo em casa, correndo, trazendo uma montanha de livro, fazendo ali uma fogueira enorme, tocando fogo e queimando todos aqueles livros supersticiosos, de magia, de espiritismo, todo esse tipo de coisa que desagrada o coração de Deus, porque a palavra de Deus foi pregada. A palavra de Deus foi pregada. Púlpito não é lugar para se fazer discurso, mas é lugar para se pregar a palavra de Deus. Se queremos ganhar vidas para Jesus, nós precisamos levar a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a palavra de Deus que entra no coração e transforma. Irmãos, eu lhes pergunto, quem podia nesta cidade de Éfeso, uma cidade supersticiosa, lá tinha o grande templo de Diana, aquela história toda, uma cidade totalmente supersticiosa, pagã, espírita, uma sociedade totalmente esotérica. Quem podia realizar essa obra no coração desses homens? Quem podia levar esses homens, essas mulheres, a confessar, a publicar: estamos errados, somos pagãos, cremos em Cristo, nos convertemos, queremos uma nova vida e mais do que isso, queremos queimar tudo o nosso passado e queremos viver uma nova vida para a glória do Senhor. Igreja, quem pode fazer isso? A pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? A pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Então uma igreja viva e avivada, é uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. E a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela realiza uma obra. E a Bíblia diz, o Senhor fala que a palavra dele não volta nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Irmãos queridos, talvez o mundo hoje esteja descambando do jeito que esteja, porque a palavra, nós afrouxamos a pregação da palavra de Deus. Hoje o que nós tentamos fazer, na verdade, é adaptar a palavra aos usos e costumes ao nosso redor. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não muda. E nós precisamos pregar a palavra do Senhor, mas ministrar a palavra também, queridos, através da instrução, através do ensino, E quando a palavra ela é ensinada, quando as pessoas são instruídas na palavra, ela firma, ela fortalece a fé, ela edifica, ela amadurece, ela nos torna crentes maduros, semelhantes, parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos de ministrar a palavra através da pregação, a pregação que liberta, que salva, mas através da instrução, do ensino, para que nós possamos ser instruídos na palavra, aprender na palavra, podermos ser gerados na palavra, ter vidas de acordo com a palavra de Deus. Como precisamos de instrução. Muitas pessoas perguntam nos dias de hoje acerca de tantas questões. Nós temos hoje aí, irmãos, os novos modelos de família. Nós temos hoje aí os novos modelos de relacionamento conjugal. Nós temos aí os novos modelos de casamento. Nós temos hoje aí discussões em relação a aborto e tantas outras questões. E meus queridos irmãos, a questão não é o que eu penso, a questão não é o que a Igreja Batista pensa, a questão é o que a Bíblia ensina para cada um de nós. É a instrução da palavra do Senhor. É instrução. Por exemplo, muita gente hoje em dia, até mesmo nos arraiais evangélicos, acha que não deve casar. Juntou, tá bom. Juntou, tá bom. Meu irmão, você precisa da instrução da palavra de Deus.
Você precisa da instrução da palavra de Deus. Você precisa ir lá e ler, por exemplo, aquele texto da mulher samaritana. Jesus conversando com a mulher samaritana. E quando aquela mulher samaritana vem e conversa com o Senhor Jesus, não é? E ela não está entendendo, e o Senhor então vai provocá-la. E o Senhor diz, disseste bem, porque já tiveste, quantos maridos? 5 maridos. Já tiveste 5 maridos. Mas aí Jesus diz um negócio bem interessante. E esse que agora, essa pessoa com quem você vive agora, não é seu marido. Mas Jesus, Ele me ama. Depois de 5 maridos, Jesus, eu encontrei um homem tão bonzinho, Jesus. Ele me dá tudo o que eu preciso, Jesus. Jesus ia dizer assim, não é seu marido. Mas Jesus, Ele me faz feliz. Jesus, eu não tenho direito de ser feliz, não. E Jesus diz, ele não é seu marido. Mas Jesus, o senhor não dá para o senhor abrir aí uma exceçãozinha, não? Poxa, Jesus, eu tive 5. E olha, os 5 eram tão difíceis. Agora que eu encontrei o maridão, Jesus. O Senhor está falando tudo isso. E o Senhor Jesus ia dizer, filha, ele não é teu marido. Ele não é teu marido. Ele não é teu marido. Vocês entendem, queridos? Nós precisamos dessa instrução da palavra, do ensino da palavra, do ensino da palavra. Tem irmão, tem crente ainda hoje nos nossos dias, tem cristão que é supersticioso, tem crente que é supersticioso, tem crente cheio de superstição e você precisa da instrução da palavra para que você aprenda que não existe sorte, não existe azar, não existe nada que possa ajudar você a não ser o poder e a graça do Senhor. Não existe talismã. Não existe moedinha mágica para trazer no bolso para dar sorte. Irmão querido, isso é paganismo. Você precisa ler a palavra de Deus, ser instruído na palavra do Senhor. Você precisa se expor à palavra de Deus. Irmãos, o que me assusta hoje não é o estado do mundo, não, irmãos. O que me assusta hoje é o estado da igreja. O que me assusta hoje não é o problema do mundo lá fora. O mundo vai de mal a pior, infelizmente, porque voltou as costas para Deus. Mas o problema é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que não está recebendo tanta pregação quanto deveria e nem tanta instrução como deveria. Vai à Bíblia, faça como os bereanos. Paulo falava e eles iam conferindo nas Escrituras para ver se isso estava de acordo com a palavra de Deus. O problema é aborto, vai ao Salmo 139, leia aquele salmo, peça ao Espírito Santo, revele-me a sua vontade, Espírito Santo de Deus. Me revele a sua vontade. Aborto, vá à palavra de Deus. A palavra de Deus vai instruir, ela vai ensinar, ela vai advertir você. Então nós precisamos de uma igreja viva, avivada, que pregue, instrua na palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Igreja não segue cabeça de pastor, nem cabeça de bispo, nem cabeça seja do que for. Ela segue o cabeça que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, a questão é o que a Bíblia diz em relação a isto. A maioria dos relacionamentos hoje são tóxicos, estão errados à luz da palavra de Deus, está errado à luz da Bíblia. Leia Coríntios, entenda o que a Bíblia fala sobre corpo. Você quer saber o que a palavra de Deus fala? Você que é liberalzinho e liberalzinha, você que acha que tudo pode e que tudo está certo, vai à palavra de Deus, abra lá em Coríntios, leia o texto sagrado, veja o que a Bíblia fala sobre a teologia do corpo. Veja o que é o seu corpo aos olhos de Deus, como Deus olha e vê o seu e o meu corpo. Receba a instrução da palavra de Deus. Você está triste, está passando por um problema, tem orado, as coisas não passam, o inimigo vem, começa a falar no ouvido que a oração não passa do teto, que Deus esqueceu de você. Vai lá em Isaías e lê o texto, aquele texto quando o povo de Deus fala o mesmo, e Deus disse para o seu povo, pode uma mãe que esperou, que teve o seu filho, que deu à luz o filho, que gerou o filho, pode essa mãe esquecer, meu povo? Qual é a resposta? Pode, mas não deve. Mas dificilmente acontece. Dificilmente. Mas ainda, Deus é tão tremendo que Deus diz, tá bom. Ainda que uma mãe que carregou o filho no ventre se esquecesse dele, eu não me esqueci de vocês. Oh, glória! Aleluia!
Mas não fica aí, o Senhor diz mais: eis que eu vos... Agora complicou, porque esse gravar aí é tatuar. Mas tudo bem, mas é na palma das minhas mãos. Eis que eu os gravei nas palmas das minhas mãos. E os muros de vocês estão continuamente diante de mim. Deus esquece de mim? Deus esquece de mim? Deus esquece de você? Nunca, jamais. Então por que você está desse jeito? Achando que Deus esqueceu de você. Que Deus não responde a sua oração. Está faltando o quê? Instrução da palavra de Deus. Instrução da palavra de Deus. Então uma igreja viva, uma igreja avivada, é uma igreja onde a palavra é ministrada, onde a palavra é pregada, onde a palavra é ensinada, onde o povo é instruído na palavra do Senhor. Mas vamos avançar. Há uma outra característica de uma igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja avivada. Segunda característica de uma igreja viva e avivada, qual é? Submissão ao Espírito Santo. Submissão ao Espírito Santo. Irmãos queridos, essa é uma das características básicas de uma igreja viva e avivada. É uma igreja submissa ao Espírito Santo de Deus. Olha esse texto, Atos 13, de 1 a 4. Diz assim a Bíblia: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Profetas pregam, doutores ensinam, apóstolos plantam. Eram os três grandes que o Senhor chamou no início. Os apóstolos iam, plantavam as igrejas, eram os missionários. Depois iam os profetas e pregavam a mensagem. E o doutor era o sábio, que conhecia profundamente a Escritura e ensinava a Escritura, não para que você conheça a Bíblia, mas para que você viva a palavra de Deus. Você não estuda a Bíblia para conhecer a Bíblia. Você estuda a Bíblia para viver de acordo com a vontade do Senhor. Nosso problema muitas vezes é que nós conhecemos demais a Bíblia, mas vivemos de menos a palavra do Senhor. Então haviam lá essas pessoas: Barnabé, Simeão, chamado Níger, porque ele era natural do norte da África, Lúcio o Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, lá do palácio real, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Tudo obra do Espírito Santo. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. O texto é impressionante, dizendo exatamente isso. E quando a gente olha, a gente vê que nós precisamos ser completamente submetidos à orientação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu creio que esse povo estava orando, estava clamando ao Senhor, pedindo a Deus duas coisas: pedindo a Deus visão e pedindo a Deus a missão. Eles sabiam o que tinha acontecido com a igreja em Jerusalém. Eles sabiam que Jerusalém havia perdido a visão, havia saído da visão do Senhor para a visão dos homens. Uma igreja voltada para si mesma, uma igreja exclusivista. E agora esse povo está lá em Antioquia orando e clamando. E quando eles oram e eles clamam, a Bíblia diz que o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A visão é dada pelo Espírito. A missão é dada pelo Espírito Santo. Isso não é obra de homem. Isso não é da cabeça do homem, mas é o Espírito Santo de Deus. Esse é o grande segredo. Irmãos, uma igreja que caminha de acordo com a visão humana, essa igreja vai ter problemas, divisões, tantas coisas vão acontecer, porque não vem do Senhor. Mas quando é dada pelo Senhor, veja o que diz a Bíblia: logo que o Espírito dá a visão, logo eles enviam para a missão. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Deus dera a visão, Deus dera a missão, não há o que discutir. Visão e missão de uma igreja não se discutem, é dada pelo Espírito Santo a sua liderança. Problema de muitas igrejas é que elas estão andando na visão e na missão de homens. E pior do que isto,
São igrejas que se opõem à visão e à missão dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando determinadas igrejas, se o seu conselho pastoral, ou seu pastor titular, ou enfim, a sua liderança chega e diz: irmãos, o Espírito Santo mandou que os nossos 2 melhores obreiros, aqueles que Deus está usando para revolucionar, para ganhar, para fazer, para acontecer, o Espírito Santo falou que eles vão ser enviados como missionários. Ah, para quê? Para quê? Irmão, quem foi que decidiu isso? Qual foi a assembleia? Tem que marcar uma assembleia. Ah, se marcar essa assembleia, irmão, vai ser uma loucura só. Vai ser uma loucura. Não, mas eles não podem, mas eles são excelentes. Mas como é que nós vamos fazer isso? E vai ficar uma discussão danada. Irmãos queridos, aprendam uma coisa. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus fala, está falado. Não caia na impropriedade de questionar aquilo que Deus diz, irmãos. Aquilo que Deus diz. Todo o grupo que se reúne, ele tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Ele tem que estar atento à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar. O duro e o difícil é que às vezes ele não fala por mim, ele fala por uma outra pessoa. E eu acho que deveria ser eu. E eu tenho muita dificuldade de aceitar que Deus fale através dos outros. Esse é o nosso problema, não é? Mas Ele fala através de qualquer um. Eu nunca esqueci de foi um episódio simples. Mas foi um episódio muito claro disso. Nós tínhamos aí uma reunião para escolher o ar-condicionado à época, isso há 20 anos atrás. E fizemos uma reunião para definir, e cada um foi falando, todo mundo falou. Aí o último irmão disse assim: olha, não preciso falar mais porque já está decidido, a maioria já decidiu. Mas todo mundo deu assim um toque e disse: mas fala, irmão. E quando aquele irmão falou, todo mundo foi unânime dizer: o Espírito falou através dele. Nós vamos mudar tudo. O Espírito falou através dele. E mudamos, e foi bênção de Deus. É assim, é o Espírito Santo de Deus. É a orientação do Espírito Santo. Submissão completa à direção do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? É o Espírito que dá os projetos para a igreja. É o Espírito que dá as decisões. As decisões têm que ser decisões no Espírito. Não podem ser decisões da carne. Uma igreja que está sendo submissa à carne, é uma tragédia. Temos que ser submissa à direção do Espírito Santo de Deus. A direção do Espírito Santo de Deus. Ontem lá na praça, irmãos, porque essa festa, na verdade, ela caiu assim no nosso colo, ela veio assim, veio porque as festas aqui no bairro, elas davam problema sério, saía briga, saía confusão, às vezes até tiroteio, e os moradores estavam assustados, e eles viram a festa que fizemos no dia de ação de graças, ficaram tão maravilhados, pediram: será que vocês não podem? E nós ficamos lá enrolados. Isso caiu lá no conselho pastoral, e nós ficamos avaliando lá e perguntando exatamente isso: Espírito Santo, o que é que a gente faz? Um acha isso, o outro acha aquilo. Será que não está em cima demais? Será que é mais alto? Será que vai dar tempo? Será que vai? Mas ontem eu estava lá na praça, irmãos. E eu estava lá na praça sentado, porque não estava conseguindo nem ficar de pé, e vendo os jovens lá. Primeiro estavam lá na pulação, levantando uma poeira danada lá, uma alegria, não é? Alguns irmãos assim mais velhos olhando para mim, e eu dizia: não estou pulando porque eu não posso, irmãos, senão eu estava lá no meio. Tá bom. Tá. As pessoas do bairro assim impressionadas, que o pessoal acha que crente é macambúzio, né? Crente. E se Jesus estivesse ali, Jesus com o gingado dele ia estar lá dançando, pulando, né? Aí teve lá aquele momento, aquela coisa, não é? Como é que é aquela aeróbica, gospel, aquele negócio todo. Aí daqui a pouco começou o louvor. Aí daqui a pouco eu comecei a ouvir um louvor inundando aquele lugar. Comecei a ficar arrepiado. As lágrimas vieram. E o Senhor dizendo: está vendo? Fui eu. E eu pensei: Deus, se nós tivéssemos desobedecido, o que teríamos perdido, Senhor? O que teríamos perdido? Uma igreja viva, uma igreja avivada, é uma igreja submissa
ao Espírito Santo. Agora querem saber de uma coisa? Posso falar? Falarei. É muito mais fácil ser dirigido pela cabeça de um homem do que pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma igreja dirigida pelo Espírito de Deus, a gente está sempre correndo risco. A gente está sempre correndo risco, irmãos. Quando é o homem, não corre risco nenhum. Sabe por quê? Porque nada acontece. Porque a gente diz não para tudo. Não, não pode. Não, não dá. Nada acontece. Nada se faz. Nada acontece. E a Bíblia tem um texto que ultimamente eu tenho falado muito ao meu coração. É um texto que diz assim: não havendo bois na manjedoura, o curral fica limpo. Não havendo bois na manjedoura, o curral fica limpo. Então, irmãos, é muito fácil manter o curral limpo. Curral limpo. Tem boi, não tem nada, nada acontece. Agora, quando o Espírito Santo nos conduz, irmãos, não é fácil. A gente passa por apuros, a gente passa por dificuldades, mas ao final, a glória de Deus se manifesta. E eu quero dizer a vocês que ontem, ali naquela praça, onde gente fica cheirando cocaína, onde pessoas já foram mortas. Eu já vi uma pessoa lá uma vez degolada. Tinha sido degolada aqui, estava com a cabeça para trás, lá num banco. Eu vi essa pessoa ali. Ali onde acontecem tantas coisas. Ontem, a glória de Deus invadiu aquele lugar. A glória de Deus estava ali. Porque uma igreja foi obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a vontade da carne, sabe qual é? Qual é a vontade da carne? Não fazer, não fazer, não fazer. Dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. É não fazer. E dar uma desculpa é coisa mais fácil. Está muito em cima. Não, agora não pode. Não, não dá. É coisa mais fácil da carne é essa. Mas o Senhor, quando o Senhor diz faça, nós precisamos fazer. Porque quem dirige a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Então uma igreja viva, uma igreja avivada. É por isso que essa igreja vai embora. É por isso que essa igreja vai embora. É por isso que essa igreja não para. É por isso que essa igreja cresce. É por isso que Deus abençoa essa igreja. É por isso que essa igreja é uma igreja que se relaciona, é uma igreja orgânica. Porque ela é viva, ela é viva, ela é viva. Uma igreja que perde a submissão e a direção do Espírito, ela começa a morrer. Ela começa a morrer. Ela vai começando a morrer aos poucos. Então, queridos, vocês querem morrer? Vocês querem que essa igreja morra, que a nossa igreja morra? Não, nós queremos que ela viva e viva e viva cada vez mais. E para isso nós precisamos ser submissos à orientação, à direção do Espírito Santo. O Espírito falou, a gente vai, está com medo, vai, está chorando, vai, que ao final o Senhor te dará a vitória maravilhosa. Mas isso vale para a sua vida pessoal, isso não é só para a igreja não, é também para a minha vida pessoal. Eu preciso no meu dia a dia ser submisso à orientação e à direção do Espírito Santo. O que eu estou fazendo, o meu negócio agrada ao Senhor, o meu relacionamento está sendo orientado pelo Senhor, a minha vida está sendo conduzida pelo Senhor. Eu preciso ser submisso ao Espírito Santo de Deus. Então nessa manhã, eu espero que o Espírito Santo de Deus revele a você se há alguma insubmissão, para que você se ajuste, se alinhe com a vontade do Espírito Santo, porque quando isso acontece, a glória de Deus se manifesta. Nós somos frutos de Antioquia. Nós somos frutos de Antioquia. Nós estamos aqui porque essa igreja, naquele momento, tomou esta decisão. É por isso que estamos aqui. Jerusalém perdeu a visão, Jerusalém ficou para trás, mas o Espírito Santo encontrou uma igreja viva e avivada na cidade de Antioquia. E porque eles foram assim, o Evangelho chegou até nós nos dias de hoje. Mas há, queridos, uma terceira característica de uma igreja viva, de uma igreja avivada. Há uma terceira característica no texto. E a terceira característica é esta. É uma igreja onde existe o quê? Comunhão fraternal. Comunhão é intimidade, é relacionamento fraterno entre irmãos. Então, onde existe um relacionamento entre os irmãos, onde os irmãos se relacionam, onde os irmãos têm prazer em estar juntos. Olha os textos sagrados, veja o que diz lá a palavra de Deus. Todos os que criam estavam. Não tem como crer e não querer estar junto. Não tem como você crer e não querer estar junto com o seu irmão em Cristo.
e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha que coisa linda, irmãos. Comunhão, a comunhão, ela gera afeição, laços. Nós precisamos ter laços uns com os outros. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja. É necessário ter laços de afeição com os irmãos, desejo de estar juntos, compartilharmos juntos aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom, compartilharmos. Comunhão gera genuína preocupação entre os irmãos, bem-estar dos outros, a gente se preocupa em repartir com os outros, em ajudar os outros irmãos. Agora, eu posso dizer uma coisa? Dila-ei. Eu nunca havia vivido esse texto até conhecer célula. Aliás, eu posso até ir um pouquinho mais longe. Eu nunca tinha compreendido esse texto até eu ter o privilégio de participar de uma célula. Aí eu comecei, aí fechou, aí fez sentido. Irmãos, como é que aqui nesta manhã você pode saber quem está aí com um problema, com uma dificuldade, ou ajudar alguém? Você não vai saber nunca. Porque quando acaba o culto, a gente... Quer dizer, hoje até é diferente, porque é diferente, mas antigamente, não é? Cada um, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E a gente torce para que a pessoa diga o quê? Tudo bem. Né? Porque se a pessoa disser assim, mais ou menos, você diz, não, mas vai ficar bem, meu irmão, vai ficar bem, meu irmão, vai ficar bem, né? E você já vai embora. Você já vai embora, não é? Mas na célula não. Na célula não. Eu desconfio, posso falar do que eu desconfio? Eu vou falar. Eu desconfio que muita gente não gosta de célula por causa do trabalho que dá. Porque célula é vida na vida. E vida na vida dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Ontem eu estava aqui, ao final da festa, cansadão. Mas a filha de um irmão da nossa célula estava com probleminha. E o Senhor falou, você precisa ir lá. Deus mostrou o coraçãozinho dela. Deus me deu a palavra. E eu disse assim, Deus, não dá para eu ir amanhã? O Senhor disse, amanhã você não vai poder, que está muito cheio. Eu disse, e segunda, Senhor, é dia da sua folga, você não vai. Vai ter outra desculpa. E eu disse, e na terça? É tarde demais. Porque é hoje que eu quero que você vá. E aí eu fui. E foi bênção. E eu fui, porque eu conheço, eu estou acompanhando, eu estou vendo o rosto do pai, da mãe, eu estou acompanhando. Irmãos, essa comunhão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa comunhão não existe fora de célula, não. Ela não existe. A gente sobrecarrega os nossos ministérios de ação social. A pergunta que eu sempre ouvi era essa, mas a igreja não vai fazer coisa nenhuma, não? Mas o que é que a igreja está fazendo? Mas sabe, eu aprendi na célula que a igreja sou. Eu aprendi que a igreja sou. A igreja sou eu. A igreja sou eu. Irmãos, hoje quando alguém é hospitalizado e um dos pastores chega, já foram uma meia dúzia de pessoas da célula. Só falta a pessoa dizer assim, olha, você nem precisaria ter vindo, porque já teve tanta gente aqui, mas tudo bem, já que veio. Né? Quando a gente chega para fazer um sepultamento, já tem lá uma multidão que a gente olha de onde esse pessoal... é fulano que é da célula. A gente chora com a dor de quem está sofrendo, a gente se alegra. É algo tremendo e maravilhoso, essa comunhão. Uma igreja, hoje eu creio, falo com vocês coração aberto, uma igreja que não experimente essa bênção, ela não sabe o que é essa comunhão. Ela não sabe o que é essa comunhão. Ela não sabe. Como é bom você chegar num grupo menor, poder abrir o coração, poder falar, orem por mim. Orem por mim. Um dia nós estávamos na nossa célula. Estou vendo até ali o pessoal. Cadê o pessoal? Alô? Nossa! Um dia nós estávamos lá na célula. Chegou lá na célula uma pessoa que tinha acabado de cometer o suicídio. Tentar o suicídio. Para onde essa pessoa foi? Para a célula. E logo para a minha.
podia ter levado para outra. Mas levaram para lá. E a pessoa chegou lá e Deus fez uma obra. Deus fez uma obra. E Deus mudou a vida daquela pessoa. Deus mudou aqui. Como isso aconteceu? Onde esta comunhão acontece, gente? Eu quero desafiar você. Eu respeito. Aliás, a igreja respeita. Ninguém é obrigado, não. Pastor, agora todo mundo é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Agora, você está perdendo bênção. Você está perdendo bênção. Não perca essa bênção maravilhosa. Irmãos, hoje a gente faz aniversário. Dá até canseira. Você fica o dia inteiro respondendo a mensagem de aniversário. Dá até canseira. Você cansa. Todo mundo, parabéns. Você cansa. É tanto amor que cansa. É amor demais. É tanto amor, você fica cansado. Eu já falei até para a secretária, quando eu tiver com febre, não fala para ninguém. Porque se você falar, eu vou ficar o dia inteiro dizendo, já passou. É tanto amor. É tão gostoso. Você chegar na feira, na igreja, em qualquer lugar, ver alguém da sua célula, você está vendo alguém da sua família, você fica numa alegria que você tem vontade de partir para cima e abraçar aquela pessoa. Ela já faz parte da sua vida. Já há uma intimidade ali que é só nossa, porque o que se fala ali fica. Não pode sair para fora. É só entre nós que fica. Só nós sabemos. Mas, irmãos, é maravilhoso. Todo mundo disposto a ajudar todo mundo. Como é que numa igreja de 800, de 1000, ou de muito mais do que isso, como vamos atender as demandas individuais de cada pessoa? Os pastores, coitados, se matam e não conseguem fazer nada, vivem se culpando. É por isso que tem pastor se matando. É por isso que tem pastor aí se matando, morrendo, porque não consegue dar conta do recado. Não consegue. É humanamente impossível. E além disso, a igreja não experimenta essa comunhão fraterna, esse amar os irmãos, esse amar. Irmãos, ontem eu estava vendo ali, essa é outra coisa, né? Lugar onde só tem crente, você fica perto do tempo todo. Oi, como vai? Aí é que eu entendi Jesus dizendo, não para no caminho para conversar com ninguém, Eu tentei vir 3 vezes aqui com a minha mulher, eu vinha na frente, cadê ela? Sumia, eu ia correndo, cadê? Estava lá, e aí eu ia, ficava eu, ela vinha, aí ficava eu ia, vinha ela, ficava ela. Você fica o tempo todo, abraçando o tempo todo. Irmãos, cansa, mas é bom demais. Irmãos, é uma coisa pura. O que eu vi ontem naquela praça, é uma coisa pura, é abraço do Senhor, é outra coisa. Que coisa linda e maravilhosa. Você não está abraçando um homem e uma mulher, você está abraçando um irmão em Cristo, um servo do Senhor Jesus. É lindo demais, gente, é lindo demais. Só olha, se depois disso você ainda não quer célula, meu irmão, então você é um abençoado do Senhor. E eu vou continuar orando por você, porque, meus amados irmãos, agora, tá bom, você tem razão, dá trabalho. E você está me olhando e dizer, pastor, eu não quero trabalho. Eu quero dar trabalho, eu quero continuar dando trabalho. Então tá bom. E eu vou continuar ajudando você. Uma boa, ser um abençoado do Senhor. O Senhor te abençoe. E uma quarta característica de uma igreja viva, de uma igreja avivada, é a evangelização dos perdidos. Essa é outra característica. Irmão, estava vendo o sermão hoje de manhã, relendo. Está pensando, eu não fiz sermão depois da praça, eu já estava pronto, né? Mas é a evangelização dos perdidos. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que diz a palavra de Deus, olha esse texto, Atos 4, 29, 30 e 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, quando a igreja começou a ser ameaçada, quando Pedro e João foram presos, e o povo orando dizia, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com
ousadia a palavra do Senhor. Irmãos, evangelizar os perdidos com ousadia e coragem para enfrentar a oposição, para enfrentar a perseguição. Agora o Senhor olha para as suas ameaças e concede ousadia para falar, para pregar, para enfrentar seja o que for, para levar a mensagem do Evangelho. Precisamos desta ousadia, dessa coragem. Irmãos, evangelizar não é natural. Evangelizar não é normal. É sobrenatural. É sobrenatural. A sua carne, a sua razão não suporta evangelizar. A sua razão fica o tempo todo condenando você e dizendo para você, não faça isso. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu caminho, você não pode estar impondo isso, cada pessoa tem liberdade, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Para os jovens, então a razão diz, você vai pagar um mico danado, o pessoal vai brincar com você, o pessoal vai falar de você. Para aquele irmão mais intelectualizado, aquele irmão, vai vir na sua cabeça, eles vão pensar que eu sou mais um, eles vão achar que a minha inteligência é uma inteligência mediana. Como é que uma pessoa como você pode estar falando de Jesus? A nossa carne, a nossa razão, ela não suporta que falemos de Jesus. Por isso precisamos de ousadia e coragem do Espírito Santo, porque não é algo natural. Não é algo natural. Para você conseguir falar, você precisa romper com você mesmo. Porque você é policial de você. Você impede você mesmo de falar, dizendo um monte de coisa na sua cabeça. A pessoa vai reagir mal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas quando você rompe com ousadia, você vê a graça, a glória, o poder de Deus se manifestar nessa vida. Precisamos de ousadia e coragem. Ousadia e coragem. Eu contei no culto anterior de um padre que eu conheci. Eu acho que eu veio aqui em Copacabana. Ele veio aqui em Copacabana. Eu o conheci no seminário à época, dando testemunho. E ele falou o seguinte, ele tinha uma oficina, um irmãozinho na cidade Caratinga, eu acho, Minas Gerais. Então tinha um irmãozinho lá que tinha uma oficina. Um irmão muito simples, um irmão muito humilde. Ele tinha lá a sua oficina mecânica. O padre foi na oficina levar o carro, para consertar o carro. E aí aproveitou e falou brincando, olha, você precisa ir lá na minha paróquia, falar lá para os meus paroquianos, para ensiná-los a dar o dízimo, que vocês protestantes sabem dar dízimo, e os meus católicos não sabem. Vai lá um domingo desses para pregar. E o padre foi embora, todo feliz da vida. Domingo seguinte, estava se paramentando, etc e tal. Alguém disse na sacristia, tem um moço aí que falou que veio pregar. Aí o padre falou, hein? Como assim? Aí o padre abriu lá a cortina, olhou, sabe quem era? O irmãozinho, com uma Bíblia debaixo do braço. O irmãozinho com uma Bíblia debaixo do braço. Simples, sem cultura. O irmãozinho está lá. Aí o padre veio, senhor fulano tal. O que é que o senhor está fazendo aqui? Ué, o senhor não mandou eu vir? Eu vim, para pregar para os seus católicos. Aí o padre ficou, pensou, pega mal, né? Aí, não, tudo bem. Aí o padre deu a missa. Isso é verdade, viu, gente? Isso não é ilustração de sermão, não. Essa pessoa existe, eu lembrava até o nome dele. Então, ele fez a missa, ao final da missa eu disse, olha, agora temos aqui um protestante, o senhor protestante e tal, que veio dar uma palavra para nós, né? Então eu vou chamá-lo aqui à frente. Aí o irmãozinho veio na frente, o irmãozinho, simples, humilde, não fez curso de teologia, enfim, veio, Bíblia debaixo do braço, sacou a Bíblia debaixo do braço, abriu a Bíblia e leu e disse assim, irmãos, está escrito na palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Quantos aqui nesta manhã querem conhecer Cristo, a verdade que liberta e salva? E o povo começou a ouvir. As pessoas levantaram e começaram a vir à frente. O último a vir à frente foi o padre. E ele conta que o Espírito de Deus começou a incomodá-lo. Ele veio à frente. Ele se converteu a Jesus. Ele entregou o sacerdócio. E ele se tornou um pastor, pregador do Evangelho. Porque um irmão teve ousadia e coragem que falta a mim e a você, que somos letrados, que temos seminário, que lemos tudo que é livro,
conhecemos tudo de política, conhecemos tudo, mas não temos esta ousadia, esta coragem de confrontar alguém com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Que na casa de gente rica, Deus tem usado de uma forma tremenda e maravilhosa as secretárias domésticas. O que eu tenho ouvido de história de madame e madamo que têm sido alcançados com a mensagem do Evangelho, pessoas simples, pessoas, imagina, o doutor, o fulano, o general, o isso, aquilo, a pessoa, sei lá o quê, enfim, pessoa é tudo aquilo, e a pessoa é uma simples secretária doméstica, às vezes não sabe nem falar muito bem, mas quando a senhora está doente ou quando o senhor está doente, ela chega e fala: eu conheço um Deus que tem poder para curar. Posso orar? Aí o pessoal fica sem graça. Quando você fala isso, aí aquela irmãzinha começa: oh Deus! E o pessoal já começa a tremer. Aí começa a rir, começa a achar engraçado, mas daqui a pouco a pessoa começa. Está repreendido, pá. E ao final, sabe o que é melhor? Deus cura, Deus liberta, Deus opera na vida. E as pessoas ficam impressionadas, porque tem ousadia e coragem, que falta muitas vezes a nós. Sabe o que eu tenho observado, quando a gente vai no médico? Que a gente evangeliza sempre a secretária do médico. Mas o médico, a gente não fala de Jesus. Nós precisamos de ousadia e coragem. Ousadia e coragem. E nós precisamos, mais do que isto, de unção e poder. Unção e poder para quê? Operar maravilhas e operar milagres. Operar maravilhas e milagres disponíveis para nós hoje, mas precisamos de unção. O que é unção, gente? Unção é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ungida é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isso é para todos nós, não é para... Há um jargão aí, que é até inconveniente, não é? A questão do ungidão, isso não existe. Não existe isso, todo servo do Senhor, unção e poder. Irmãos, a igreja está orando. Olhem duas coisas nesta oração. Concede aos teus servos que falem com ousadia, enquanto estendes a tua mão para curar. Quem é que estende a mão para curar? Quem é que estende a mão para curar? Quem cura? É o Senhor. A mão de Deus está encolhida, igreja. O Senhor não tem mais poder para curar? Tem poder para curar. Então essa oração é para nós. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam o quê? Sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Agora não são só os apóstolos, agora tudo isso é para a igreja, é para mim, é para você, é para cada um de nós. É para cada um de nós. O que precisamos é de unção, é de poder, é de busca mesmo do Espírito Santo de Deus. É não ter medo, é buscar o Santo Espírito, Senhor. E Deus vai te usar, te usar, meu irmão. Vai, o Espírito fala e você vai, e você fala, e você ministra, e você declara em nome de Jesus, em nome de Jesus. A primeira experiência que eu tive nessa igreja foi uma experiência fantástica. Tinha uma irmã nessa igreja que não gostava de mim. Ela me odiava, quer dizer, não sei se era só ela, né? Pelo menos ela falou, pode ser, né? Mas ela me detestava, por várias razões. Uma é que ela me achava pentecostal demais. Vocês não riram, não? Devia ter rido. Ela me achava assim, pastor, não sei o quê. Depois é um outro problema. Não terminava o culto no horário. Agora é bom porque tem horário para terminar o culto. Por falar nisso, está na hora de terminar. Mas eu já vou correr, né? E tinha uma série de coisas. Eu sei que aquela irmã, e ela falava, se depender de mim, esse pastor não vem para essa igreja. Ela falava mesmo. Assim mesmo, né? E um dia essa irmã, andando na rua, eu não sei o que aconteceu, ela caiu, ela foi parar no hospital, ela foi para o CTI e eu fui lá orar com ela. E quando eu fui orar com ela, o Senhor falou para eu orar, declarando que ela ia ser curada naquela operação, ia voltar tranquila. E eu fui, falei, Senhor, orei, botei a mão, orei, Senhor, te louvo, ela já foi, já voltou curada em nome de Jesus. Tudo que o Senhor falou, falei. Quando eu abri os olhos, o Senhor estava assim. E eu disse, o que foi, irmã? Pastor, o senhor é um enviado, é um anjo de Deus. Eu disse, glória a Deus.
E ela disse, eu estava com tanto medo, pastor, eu sou cardíaca, eu tenho problema seríssimo do coração e eu pensava que eu ia morrer. Aí quem ficou para morrer fui eu. Porque eu falei assim, Deus, o Senhor não falou isso para mim não. Né? Mas ela tinha uma série de coisas, mas o Senhor tinha dado a palavra. Aquela irmã foi, voltou, ficou curada. E depois era Deus na terra, Deus no céu e o pastor Vitor na terra. Ela passou a me amar tanto. Ela passou a me amar, mas Deus deu uma palavra. Aí você me pergunta assim, mas pastor, todo mundo que você vai visitar, o Senhor manda fazer isso? Não, não, não. É orientação, é direção do Espírito Santo. Ontem Deus me mostrou o coração de uma jovem. O Senhor me mostrou. E mandou ir ministrar aquele coração. Mas não é sempre. Mas isso não é comigo, é com você. É com você. Um irmão da igreja lá de Piedade, um engenheiro que nunca tinha falado de Jesus para ninguém, tinha vergonha de falar de Jesus. Um dia ele me contou que estava lá na obra e um peão ficou possesso. E ele me dizendo, pastor, eu não tinha como chamar o senhor. E eu dizendo assim, ainda bem. Eu não tinha como chamar. E eu fiquei lá sozinho. E o homem lá endemoninhado. E eu sem saber o que fazer. E aí, pastor, aí o que eu fiz? O que eu fiz, pastor, foi orar. Eu botei assim a mão, meio longe. E eu orei. E eu repreendi em nome de Jesus. Como está na Bíblia. E aí ele falou assim, sabe o que é pior? Eu disse, não, o demônio saiu. Então foi melhor. Então não foi pior. E ele estava impressionado. Porque Deus lhe dera ousadia e poder para expulsar um demônio. Para expulsar um demônio. Deus dá. Deus dá. Deus pode dar isso para você. Deus pode te levar a orar por alguém. E declarar a pessoa, não é você que declara, é o Senhor que declarou. Você está declarando o que o Senhor mandou declarar. Eu não declaro ninguém, mas o Senhor diz, pode falar, posso falar? Pode falar, fale em meu nome. Quando o Senhor chamou lá o profeta Ezequiel, o Senhor disse o quê? Lance uma profecia, profetize aos ossos. Você crê? E ele disse, eu não sei não, Senhor. Profetiza aos ossos, profetiza. E aí o que é que o profeta disse? Ossos secos, em nome de Jesus, eu profetizo vida sobre vocês. Por quê? Porque o Senhor falou. O Senhor falou, profetiza esse osso, profetiza, e vai começar a haver uma revolução. E é isso que o Senhor espera de nós. A igreja do Senhor Jesus tem perdido muito, porque os cristãos perderam essa visão da unção e do poder. Olha o que diz o texto, enquanto estendes a mão para curar, e para que se faça o quê? Sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Irmãos, o que fez o evangelho avançar como avançou, não foi apenas a palavra pregada, mas foram os sinais, milagres e maravilhas que acompanharam aqueles que creram. Você crê nisso, sim ou não? Não, você não crê. Falou até baixinho. Não, nós não cremos. Nós não cremos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos hoje uma tecnologia que nunca existiu na face da terra. Mas se Deus não usar, se Deus não intervir, não há tecnologia que cure ninguém. Não há tecnologia que cure. Quem cura é o Senhor Jesus. Quem cura é o poder de Deus. Quem cura é o poder de Deus. Não há outro poder a não ser o poder do Senhor. Então quando eu vou hoje em hospitais especializados, sofisticados, com todo aquele negócio da robótica, da inteligência artificial, daquele negócio todo, a oração é Deus, se o Senhor vai usar, usa. Porque se o Senhor não intervir, esse negócio vai dar tudo errado. Então Senhor, usa esse negócio aí, porque isso vem da mente e do coração do Senhor. Deus opere maravilhas. E depois que é operado, a maravilha é operada pelo Senhor. Amém, igreja? A maravilha é operada pelo Senhor. Então que o Senhor nos dê ousadia, coragem, unção, poder. Poder chamou você, não chama ninguém não, é você mesmo, irmão. Vai lá, ora, pede a Deus uma direção, peça a Deus unção espiritual e ora em nome de Jesus. E se o Senhor falar, declare cura, e a pessoa vai ser curada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Essa é a igreja. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja batista, não é a igreja do pastor A, B ou C, não é a igreja isso ou aquilo. É uma igreja viva e avivada para a glória do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Algumas características bíblicas de uma igreja viva e avivada são. Uma delas é
Ministração da palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. A outra é submissão à direção, à orientação do Espírito Santo. A outra é comunhão fraternal, amor entre os irmãos. Nós vamos ter daqui a pouco, o pessoal já está todo mundo chegando para um momento de comunhão fraternal, testemunho, profissão de fé. Tem coisa melhor? A célula está toda aqui. Cadê o João? Ainda não vi, né? Só para não deixar o nervoso. Não, não é você, é o outro João. Cadê o outro João? Está aqui? Está no curso lá em cima, né? Mas está todo mundo aqui. Irmãos, eu sei que na célula de vocês é a mesma coisa. Uma alegria tão grande. O pessoal está todo aqui, sentou até logo no terceiro banco para poder assistir, né? Comunhão fraternal. E a quarta característica é evangelização dos perdidos. Que em nossa igreja exista sempre ministração da palavra, e louvado seja Deus porque tem havido ao longo da existência desta igreja, uma igreja que na verdade ela foi fundada na palavra do Senhor, a pedra fundamental, tem uma pedra fundamental aí embaixo, em algum lugar aí embaixo, é uma caixa de cimento que é feita, onde se coloca entre outras coisas uma Bíblia. Uma Bíblia está aí para dizer, essa igreja está assentada na palavra do Senhor. Que em nossa igreja exista sempre o quê? Submissão ao Espírito Santo. Que o Espírito continue soprando, nos levando, fazendo a obra que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que exista sempre comunhão fraternal, que exista sempre paixão pelos perdidos e que a nossa igreja continue sendo uma igreja viva e avivada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que continuemos assim e que Deus possa então nos abençoar rica e abundantemente para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos então cantar e logo após eu declaro reaberta a assembleia que foi suspensa há 2 domingos atrás, para que logo após o cântico, o tempo em que os irmãos vão estar sentando aqui na frente, então nós possamos proceder às profissões de fé, lembrando a todos vocês que hoje à noite temos o culto da multiplicação, todo mundo com a camisa do serviço, todo mundo com a sua célula aqui, né? E domingo que vem, se Deus permitir, nós teremos então batismos à noite.